Olá, eu sou o Dr. Isidoro, médico e acadêmico da LAC, incumbido da palestra científica deste mês de março de 2020. Data marcada, auditório reservado, mas chegou o vírus Covid-19 impedindo os nossos encontros sociais, fazendo uma devastação gigantesca na humanidade. De uma perspectiva comparativa, abriu-se uma guerra mundial contra o inimigo invisível. O microscópico inimigo viral se infiltra pelos nossos pulmões e tem matado nossos tesouros, que são os nossos idosos. Exatamente aqueles que nos deram a vida e nos ensinaram a viver. Dizem que esse inimigo viral nasceu na China, como o coronavírus já habitava de longa data os morcegos, que foram comidos pelas cobras, e que um dito humano que deveria ter comido tal cobra adquiriu esse vírus, que por sua vez se adaptou e prosperou no metabolismo humano. Ninguém sabe se isso é verdade. E atualmente não temos condições de comprovar nada. Mas outros fatos estão ocorrendo simultaneamente no mundo e podem estar relacionados intimamente com essa epidemia do Covid-19. Em 2015, duas mulheres extraordinárias, eu posso dizer, mudaram para sempre o destino da humanidade. Uma americana e outra francesa, a Jennifer e a Emmanuelle. Acho que posso chamá-las assim, até com essa intimidade, pois essas duas entraram eternamente em nossas vidas, mas não sei ainda se será para o bem ou para o mal. Agora vai depender de nós. Além de belas, são cientistas da área da biologia e da imunologia. Jennifer é bióloga norte-americana, Emmanuelle é imunologista francesa. Parece que Emmanuelle era colaboradora da Jennifer, porém agora as duas se separaram e disputam um milionário registro da criação do CRISPR-Cas9. Sim, o CRISPR-Cas9. Essas são as siglas que não mais esqueceremos. As duas, desde 2015, quando anunciaram ao mundo científico o CRISPR-Cas9, passaram a ser a glória da indústria farmacêutica e de todos os outros ramos da medicina. Para se ter uma ideia, somente de uma instituição alemã que faz pesquisa sobre infecções deu um prêmio a cada uma delas de 3 milhões de dólares. Isto, francamente, é muito mais que um prêmio. Deve ter sido um pagamento na forma de prêmio. As duas descobriram o mecanismo natural de uma célula se defende de um ataque de uma proteína estranha. Elas descobriram como um DNA celular guarda um pedacinho do outro DNA estranho para se defender. Ou seja, descobriram a chave secreta da imunidade. Elas descobriram uma sequência conhecida como sistema CRISPR, ou seja, repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas na estrutura do DNA. E desta forma descobriram que é possível entregar para a proteína Cas9 um retrato de parte do DNA que se quer mudar, que por sua vez o deleta e cola o outro DNA como se quiser. E desta maneira, parecido com deleta e cola que costumamos fazer quando editamos um texto no computador, o CRISPR-Cas9 faz a mesma coisa, só que no DNA, exatamente onde está escrito o código da vida. É no DNA que está escrito como os corpos dos seres vivos se moldam, da altura, a cor da pele, dos olhos, dos pés, o cérebro, os braços, enfim, tudo que vive está escrito no DNA. Isso mesmo, tudo que vive está escrito no DNA. Há muito tempo, os cientistas queriam fazer isso para corrigir os erros genéticos e, portanto, curar doenças genéticas como diabetes, doença de Down, o autismo, enfim, todas que tiverem causa no erro do DNA. Antes do CRISPR, já havia outras ferramentas de edição do DNA, como, por exemplo, as ferramentas que criaram os vegetais transgênicos, como a soja e o milho, que todos já conhecemos e consumimos.
Mas estas eram muito difíceis de trabalhar, ocorriam muitos erros e são de elevados custos. Mas os CRISPR é exatamente o inverso. É muito fácil trabalhar com ele, de elevado acerto e de baixíssimo custo. Portanto, Jennifer e Emanuele descobriram o que todos os cientistas queriam: um editor barato e fácil do DNA, para então se poder mexer à vontade no código da vida. E mexer no DNA de maneira tão fácil e acertado abriu a possibilidade de, além de consertarmos erros, fazermos o que quisermos, inclusive modificar todas as espécies, seja vegetal, animal e até viral. Pois sim, com essa tecnologia e outras a por vir, poderemos fazer os corpos dos organismos como quisermos. Frutas gigantes, cavalos mais velozes, pessoas mais inteligentes e mais belas. Portanto, editar o DNA torna tudo possível. Por isso que essa tecnologia acaba com a vida do natural. Isso mesmo, essa tecnologia acaba com a vida natural. Portanto, a famosa seleção das espécies, descrita por Darwin, chegou ao fim. Agora, nós, humanos, passamos a dominar a evolução de todas as espécies, inclusive a nossa mesmo, a espécie humana. De agora em diante, temos novos e incríveis poderes. Mas será que devemos fazer isso? Vamos analisar alguns aspectos do que está acontecendo. Vou mostrar para vocês como os cientistas trabalham. É através de mapa de observações. Ou seja, pega-se um animalzinho qualquer, e se faz uma mudança em qualquer lugar do DNA dele e observa-se o que nasce. Por exemplo, muda o gene de qualquer que o cientista quiser e observa o que nasceu. Por exemplo, um rato sem cabeça. Portanto, o cientista faz esse registro numa grande biblioteca de mapeamento genético para uso futuro. E assim se vai testando tudo, até que um dia teremos um mapa de todos os seres vivos. A Clínica Mayo, famosa nos Estados Unidos, desenvolveu terapia genética em gatos para testar genes que conferissem resistência ao vírus da AIDS. Um método que os pesquisadores gostam de usar é o de inserir o gene da água-viva bioluminescente junto ao gene que está sendo trocado, pois é uma forma de confirmar que o DNA foi realmente modificado. Aí na foto, vocês veem que o gato dessa pesquisa ficou bioluminescente, devido ter sido geneticamente misturado com água viva. Mas acontece que muitos cientistas não estão respeitando qualquer ética e fazendo até mesmo com embriões humanos. Um dos primeiros a terem notícia pública foi o chinês He Xiankui, que na maior cara de pau, talvez na ansiedade de divulgar seus incríveis feitos, apresentou seu trabalho de vírus de AIDS em embriões humanos gêmeos num Congresso Mundial de Edição Genética de Hong Kong em 2018. Isto causou uma indignação geral entre todos os cientistas, pois ele não obedeceu os padrões científicos internacionais e fez tudo escondido. O governo chinês o condenou a 3 anos de cadeia. Porém, as gêmeas que ele fez as alterações genéticas sofreram também outras mutações imprevisíveis a longo prazo. Trabalhar com grandes animais sempre é mais difícil, pois os códigos genéticos são enormes. Então, o preferido material para as pesquisas são os vírus e bactérias, pois têm um código de DNA curtos. E a biossegurança? Existe? Ora, se eu acabei de mostrar para vocês que o chinês He Jiankui fez tudo na surdina, então se vê que a biossegurança é falha. E a bioética? Existe? O exemplo do chinês He Jiankui também demonstrou que a bioética está completamente falha. Ah, mas não é só com os chineses, não. Veja aí o Josiah Zeiner, da Califórnia, Estados Unidos. O cara é um biólogo que se autodenomina de biohacker. Tá? Ao contrário do pesquisador chinês, que acabei de falar, que fez tudo na surdina, ele, nos Estados Unidos,
Zeiner faz tudo às claras e mostra tudo pela internet. Zeiner diz que a biotecnologia CRISPR não pode ficar confinada à indústria farmacêutica, pois desta forma ela cobraria muito caro das pessoas que a precisassem. Zeiner, além de vender o CRISPR pela internet por menos de $169, ele mesmo se aplica ao vivo com transmissão pelas redes sociais e também mostra outros filmes na qual ele modifica os genes da própria flora intestinal e as engole outra vez. David Ish, que nem trabalha com biologia, é um técnico de petróleo, é outro biohacker americano que mostra que faz tudo pelo YouTube. Ele comprou um kit CRISPR pela internet, colocou na bancada de sua modesta cozinha e aplicou nos testículos dos seus cachorros. Depois ele comprova o feito e mostra que os espermatozoides dos cachorros ficaram quimiluminescentes. Ele diz no vídeo que quer fazer um cachorro brilhar no escuro. Esses são apenas 2 exemplos que mostrei, mas as pessoas, principalmente os norte-americanos e chineses, estão fazendo o que querem com o DNA da vida, sem qualquer ética ou segurança. E aí vem o Covid-19, matando a nós, humanos. Desta vez, as maiores vítimas têm sido os nossos idosos. Tomara que nunca tenhamos um vírus semelhante que matem as nossas crianças. Enfim, esse poder de editar o DNA nos coloca numa jornada sem volta. Não dá para desinventar as coisas. Pode-se proibir lá ou acolá, mas isso não resolverá, pois o cientista sem escrúpulo e a empresa ambiciosa podem simplesmente se mudar para uma ilha do Pacífico e continuar a fazer suas experiências genéticas sem qualquer controle. Diante dessa nova fase da humanidade, temos que juntos repensar o que estamos fazendo com nós mesmos e com as outras espécies. Nós não podemos fazer isso com os animaizinhos e nem com os vírus. Temos que conversar com todo mundo e, com sabedoria, definir uma nova ética para a humanidade. A questão não é o CRISPR. A questão é o que fazemos com essa biotecnologia. Precisamos de uma amizade mundial. Vamos parar de dizer que os outros países são isto ou aquilo. Precisamos ter apenas um país para todos, chamados de mundo, e precisamos de apenas um povo chamado de humano. E assim, a paz entre tudo e entre todos. Então, como viram, qualquer pessoa pode editar um DNA na bancada de casa por menos de $200. Temos o poder de mudar geneticamente todas as espécies, incluindo a humana. Estamos construindo uma grande biblioteca de genética e um dia poderemos ter um mapeamento completo do código da vida de todas as espécies deste planeta. Isso é realmente algo novo e poderoso, e bem verdade, não sabemos como lidar com isso. Vejamos, não dá para desinventar essa biotecnologia. Mas acontece que, como mostrei a vocês, qualquer pessoa pode comprar um kit Cas9 pela internet e fazer um experimento de modificação genética na bancada da própria cozinha. Me parece que os governos de todos os países devem proibir a modificação genética de qualquer vida, a não ser para a cura das doenças. Mas, conhecendo a natureza humana, empresas e cientistas ambiciosos simplesmente podem mudar a sede dos seus laboratórios para uma ilha qualquer e fazer experimentos para ganhar dinheiro e poder. Tenho pensado muito sobre isso e, a meu ver, o que temos que fazer agora é desenvolver em cada pessoa um novo sentido de bioética humana. Nenhum de nós, mesmo podendo, não devemos mexer na criação divina, no código genético da criação, pois a natureza vem aperfeiçoando desde a primeira semente
de vida que neste planeta foi plantada há milhões de anos atrás. Devemos ensinar isso aos nossos filhos e netos, pois, ao contrário, estaremos em constante perigo para o sofrimento e, muito provavelmente, teremos outras pandemias virais ou até mesmo bacterianas, colocando em risco a nossa própria espécie.